A história do Espírito Santo como você nunca ouviu. Você já se perguntou sobre a atuação do Espírito Santo ao longo da história bíblica? Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante e reveladora sobre a obra do Espírito Santo desde a criação até os dias atuais. Neste vídeo, vamos explorar de forma detalhada e bíblica a presença e a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e contextos na Bíblia. Você ficará surpreendido ao descobrir a riqueza e a importância desse ser divino que muitas vezes é negligenciado ou mal compreendido. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esta história reveladora. Prepare-se para ter uma visão ampla e profunda da história do Espírito Santo, desde os primórdios da humanidade até os nossos dias. Vamos explorar as Escrituras com um olhar renovado, entendendo a importância dessa pessoa da Trindade Divina. A história do Espírito Santo na Bíblia é fascinante e repleta de revelações surpreendentes. Desde o início da criação, o Espírito de Deus está presente, atuando de maneiras poderosas. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo capacitando líderes e profetas, guiando o povo de Deus e preparando o caminho para a vinda do Messias. Ele esteve ativo na vida de personagens como Moisés, Davi, Elias e muitos outros. A atuação do Espírito Santo atinge o ápice com a encarnação de Jesus Cristo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na concepção milagrosa de Jesus, na sua unção para o ministério e na sua ressurreição. Durante o seu ministério terreno, Jesus promete enviar o Espírito Santo para capacitar e guiar seus seguidores. No Pentecostes, vemos a efusão do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, marcando o início de uma nova era. O Espírito Santo capacita os discípulos para proclamarem o Evangelho com poder, realiza milagres e transforma vidas. Essa obra do Espírito continua ao longo da história da Igreja. Ao longo dos séculos, a obra do Espírito Santo tem sido fundamental para a vida e o crescimento da Igreja. Ele continua a atuar poderosamente, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do julgamento, e levando-as ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo também capacita os crentes com dons espirituais, equipa-os para o serviço e produz em suas vidas os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A história do Espírito Santo é uma história de poder, transformação e revelação da glória de Deus. Desde a criação até os dias atuais, ele tem sido a pessoa ativa da Trindade, capacitando, guiando e fortalecendo o povo de Deus. No Antigo Testamento, ele preparou o caminho para a vinda do Messias, capacitando líderes e profetas. No Novo Testamento, ele desempenhou um papel crucial na encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E após a ascensão de Cristo, ele derramou seus dons sobre a Igreja, capacitando-a para a missão de proclamar o Evangelho ao mundo. A obra do Espírito Santo continua sendo essencial para a vida e o crescimento da Igreja até os dias de hoje. Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do julgamento, levando-as ao arrependimento e à fé em Jesus. Ele também capacita os crentes com dons espirituais, equipa-os para o serviço e produz em suas vidas os frutos do Espírito. É impressionante observar como o Espírito Santo tem sido fiel em sua atuação ao longo da história bíblica e da história da Igreja. Ele nunca deixou de cumprir sua missão de glorificar a Cristo, revelar a verdade de Deus e transformar vidas. À medida que exploramos a história do Espírito Santo, ficamos cada vez mais fascinados com sua presença e sua obra poderosa. Desde o início da criação, ele tem sido o agente ativo da Trindade Divina, capacitando,
guiando e fortalecendo o povo de Deus. Meus amigos, a história do Espírito Santo é uma história que merece ser conhecida e celebrada. Ela nos revela a grandeza de Deus, sua presença constante e seu desejo de nos capacitar e usar para a sua glória. Então, deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esta história fascinante. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus entes queridos. Juntos, vamos nos aprofundar ainda mais nestas histórias fascinantes e deixar que o Espírito Santo opere poderosamente em nossas vidas.